Bom dia, a graça e a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que nós possamos iniciar esse dia orando, agradecendo, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar de tudo, o centro de tudo na nossa vida, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer situação que nós precisamos resolver, antes mesmo de colocar a decisão em nossas vidas. Seja da mais simples até as mais complexas, ponham Deus em primeiro lugar. Que Deus esteja na nossa vida, que Ele esteja sempre nos direcionando em cada decisão, em cada palavra, em cada situação que aconteceu ao longo do nosso dia, semana, mês. Que nós possamos ser gratos por essa palavra de hoje, por esse devocional. E hoje o devocional diz: eu escolho obedecer. Nós precisamos nos posicionar e lembrar de tudo que Deus já fez até agora por nós e principalmente tomar decisões direcionadas por Ele e não por você e não por mim. E a frase que eu digo é: eu escolho obedecer, mesmo quando não entendo, porque a promessa é maior do que o meu medo, é maior do que o seu medo. Eu escolho obedecer, mesmo quando é difícil. Escolha confiar, escolha obedecer. Irmãos, o que separa muitos da promessa não é a ausência de fé, mas é a falta de posicionamento. Deus não falha em suas promessas. Ele não esquece, Ele não se atrasa, Ele não mente. Entretanto, Ele nos deu um livre-arbítrio, né? E isso significa que não ter promessa não nos isenta de não fazer escolhas, né? Um grande exemplo de desobediência foi quando Deus libertou o povo de Israel lá da escravidão no Egito. O destino era claro, a terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Eles foram tirados do cativeiro por promessa, mas morreram no deserto por decisão. O deserto não era o destino, era o caminho. Mas foi no caminho que o coração deles se revelou. Diante da dificuldade, escolheram murmurar. Diante do medo, escolheram duvidar. Diante dos desafios, escolheram olhar para os gigantes. Do contrário, olhar para Deus primeiramente, que já tinha vencido o Egito por eles. Eles viram o mar se abrir, o pão cair do céu, a água brotar da rocha. Mas quando chegaram às portas da promessa e ouviram que existiam gigantes, escolheram recuar. É duro pensar que essa mesma geração que viu milagres com os próprios olhos morreu no deserto sem viver a promessa. Afinal, mas o que acontece com quem tem promessa, mas se nega a obedecer? Em Números, capítulo 14, versículo 28, Deus disse a Moisés: dize-lhes, por minha vida, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei vós outros. Eles falaram que iriam morrer no deserto, e morreram no deserto, porque até as palavras que escolheram dizer diante da dor moldaram o futuro deles. Quantas vezes nós também tomamos decisões sem consultar Deus, sem orar, sem buscar a direção dele? E depois perguntamos mais tarde, por que as coisas não estão dando certo? Quantas vezes agimos no impulso e depois reclamamos da colheita, não é verdade? A promessa de Deus é para todos, mas a colheita é para quem caminha em obediência. A promessa é certa, mas a escolha é sua. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus disse: ponha diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam. Escolher a vida é escolher a vontade de Deus, mesmo quando dói. Ele diz a você e a mim: não escolham a morte, e sim a vida, para que vivam as bênçãos.
Mesmo quando parece mais demorado, mesmo quando é mais difícil, mesmo quando seria mais fácil se conformar com um Egito confortável do que continuar marchando com fé, né? Ou seja, a promessa é certa, mas estamos com medo de enfrentar as dificuldades do deserto, essas dificuldades do nosso dia a dia. Estamos com medo de esperar o tempo de Deus e não o nosso, né? Sempre assim, quase sempre assim. O que Deus quer de você é relacionamento, um relacionamento verdadeiro, que envolve decisão diária. Deus permite que você decida, não para te punir, mas para te formar, para te forjar. Se você está vivendo hoje uma colheita amarga, talvez seja a hora de revisar as decisões que você tomou, sem a direção dele. Mas a boa notícia é que enquanto há vida, há chance de recomeçar. Porque o Deus da promessa também é o Deus da restauração. E hoje Ele está te chamando para um alinhamento profundo, para que as promessas ainda estejam de pé, ainda estão de pé, sejam liberadas para a sua vida com poder. Amém? Que nós possamos andar em obediência e fazer as coisas, as nossas decisões, não por nós mesmos, mas buscar a direção de Deus. E além disso, orar a palavra, orar, ser íntimo dele, respeitar os mandamentos, os decretos descritos por ele. Por isso, esteja em conformidade em suas decisões do dia a dia, na nossa vida profissional, financeira, familiar, em relacionamentos. Tudo seja direcionado por ele. Não se esqueçam que nós possamos hoje olhar para ele e pedir restauração. Senhor Jesus, me guia a partir daqui. Seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Deus, de infinito amor e misericórdia. Pai, hoje reconhecemos que muitas vezes nós tomamos decisões sem te consultar. Nos precipitamos, caminhamos com base na nossa própria vontade e não na tua. Mas hoje, Pai, nós voltamos nosso coração para ti. Nos ensina a escolher com sabedoria, a andar em obediência e não nos desviar do seu próprio caminho, do seu caminho que é o caminho mais correto, mesmo quando é difícil. Nós queremos viver tuas promessas, Pai, não só ouvi-las. Nós queremos ser iguais aos escolherem em confiar em ti e entrar na terra prometida. Espírito Santo de Deus, nos guia nossos passos e fortaleça a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém.